Boa noite a todos. Mais uma noite de encontro com o professor Walter de Andrade, projeto Iniciação. Boa noite. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso projeto Iniciação, não é isso? E é uma honra muito grande, uma felicidade muito grande estarmos aqui reunidos, né, para continuarmos os nossos estudos, né, a respeito justamente da ciência iniciática das idades, né? Isso é coisa muito importante. E também reiterando sempre que o as pessoas, os seres humanos, têm vários projetos na vida, né? Muitos projetos de vida, mas conforme a ciência iniciática das idades, o projeto mais importante é o projeto iniciação. É o tema justamente do nosso encontro, né? Aqui no canal Conexão 3005. Este nosso encontro é destinado a dar a base filosófica e iniciática para aqueles que pretendem seguir o caminho da iniciação, né? Então, isso aí. E a base, sempre deixando bem claro, são duas bases fundamentais do nosso estudo, né? É a doutrina secreta de Helena Petrovna Blavatsky e as outras obras dela também, né? Tem muito, Blavatsky deixou muitas obras, e também os ensinamentos do nosso querido mestre professor Henrique José de Souza, fundador da Sociedade Brasileira de Eubiose. Então, o objetivo nosso é dar uma síntese do conhecimento a fim de propiciar aos pretendentes ao caminho da iniciação, ou seja, desenvolver o seu projeto de iniciação, fornecer informações de valores importantes para essa finalidade, né? Então, e também o encontro visa também, para aqueles que já estão no caminho da iniciação, a possibilidade de repensar tudo aquilo que foi aprendido e receber indicações para novas reflexões a respeito da sabedoria iniciática das idades. Agora, uma grande finalidade, realmente fundamental do nosso encontro, é justamente propiciar a reflexão a respeito do momento evolutivo em que a humanidade está vivenciando neste início do século XXI e início da era de Aquário, né? Sempre lembrando, isso nos diz muito perto de nós, porque o nosso mestre deixou, nos deixou ensinado que o Brasil é justamente o berço da nova civilização. E o Brasil realmente é patrimônio da Ordem de Cristo e justamente pátria do Avatar Maitreya. Então, veja bem que importância que tem todo esse foco que nós damos justamente nesse nosso encontro projeto e iniciação. Para seguir o caminho da iniciação, é necessário que a pessoa, então, se filie a uma escola iniciática. Então, existem muitas escolas iniciáticas que a pessoa pode escolher, mas nós sugerimos que se filie à Sociedade Brasileira de Eubiose, fundada pelo nosso augusto mestre, professor Henrique José de Souza. Agora, a pessoa pode perguntar, como é que eu posso fazer isso? Muito simples, fácil. Entra no Google, lá na busca do Google, e vai encontrar que digita lá Sociedade Brasileira de Eubiose, vai encontrar o site da Eubiose. Pronto, está resolvido. Então, no site tem todos, só tem um local específico, né? É só clicar em que o local é assim, onde estamos? Onde estamos? Um botãozinho lá, onde estamos? Então a pessoa clica e vai aparecer todos os departamentos que existem justamente no Brasil. A pessoa então escolhe a cidade, vê lá o departamento e pode tomar informações a respeito de como que ela pode se aproximar da eubiose, participar da eubiose, etc. Ver os cursos, né? Basicamente, o curso inicial da eubiose chama-se grau peregrino. Esse é assim que funciona. Grau peregrino. Depois do grau peregrino, existem mais 4 graus, totalizando 5 graus. Totalizando esses 5 graus, a pessoa pode, então, filiar-se definitivamente à Sociedade Brasileira de Eubiose e participar de todos os eventos da sociedade, né? Como ritualísticas, reuniões, ver todos os eventos e, além do mais do que tudo, ler as revelações do nosso augusto mestre, professor Henrique José de Souza. Aí está, então. Além existe
Existe até uma outra possibilidade também. Não só fazer os cursos presenciais nos departamentos, mas também fazer aquilo que é denominado EAD, ensino à distância. Quando a pessoa não tem possibilidade, não tem um departamento na sua cidade, ela mora numa região distante que não tem a possibilidade, ela pode fazer o EAD, ensino à distância. Também o EAD, ensino à distância, pode ser contactado através do site da Eubiose, né? Então, lá através do Google, né? Aliás, o endereço do site, resumindo, é www.eubiose.org.br. Então, aí, felicidades a todos e vamos, então, continuando a nossa caminhada evolutiva, né? Justamente pelo autoconhecimento, buscando o autoconhecimento. Nós estamos localizando. Existe algum ruído aí no fundo? Existe algum ruído no fundo, por favor. Existe o nosso caminho que nós estamos fazendo aqui no projeto de iniciação, justamente estudando as instâncias de Xi'an. E chegamos aqui na terceira parte da instância de Xi'an número 7, que consta justamente do trabalho A Doutrina Secreta de Helena Petrucci Blavatsky. Então, nós vamos, seguindo essa, que vai ser a última parte, né? A terceira parte, justamente, da instância de Xi'an número 7. São 7 instâncias, é a última instância. Né? Então, nós vemos o seguinte, vamos ver o seguinte, aqui. Conforme os comentários de que nós expressamos sucessivamente no encontro passado, né, nós temos aqui um conceito que devemos considerar puramente vedantino, de um fio de vida, ou sutratma, prosseguindo através de gerações sucessivas. Analogicamente, temos o desenvolvimento do corpo físico, que faz parte da segmentação do óvulo, infinitamente pequeno, e de um espermatozoide. Então, já aí a ciência sabe, então, como se dá a reprodução. Né? Agora, isso se refere à expansão atômica e física, desde o microscopicamente pequeno até algo muito grande, do invisível à simples vista ao visível e objetivo. É claro que todo esse processo de desenvolvimento orgânico não obedece simplesmente leis cegas da biologia, não. Isso aí obedece justamente a orientação de arquétipos universais, né? Arquétipos universais provindos justamente da lei justa e perfeita que a tudo e a todos rege, a lei cósmica universal. Né? A ciência responde a isto com as teorias embriológicas e fisiológicas, né? Procurando justamente explicar a natureza do ser humano, como ele se desenvolve, como nasce. Então, isso faz parte da ciência acadêmica. Bastante correta, a ciência, no que se refere à observação exata do material. Isso, indubitavelmente, isso acontece. As duas principais dificuldades da embriologia, justamente da formação do ser humano, são, a primeira, a hereditariedade semelhante física, moral e mental, que ainda não foram resolvidas. Eu vou repetir aqui para deixar bem claro. As duas principais dificuldades da embriologia são, primeiro, as forças que agem na formação do feto. Primeiro, as forças que agem na formação do feto. E a segunda causa, que ainda não entendida, as causas da transmissão hereditária, semelhança física, moral e mental, que ainda não foram resolvidas propriamente. Então, nós vemos que a ciência realmente tem ainda limitações para o entendimento dessa parte do desenvolvimento do ser humano, né? Do nascimento, da embriologia, né? E a ciência iniciática nas idades, não, ela diz justamente nesses dois pontos que nós salientamos, que nada acontece por acaso, não é verdade? Então, o feto é desenvolvido através de uma orientação arquetipal, não é por acaso. Existe um arquétipo orientando nisso e também é desenvolvido através das leis universais, das quais, no plano humano, nós podemos considerar a lei do karma.
Veja bem, tudo que se reproduz, efetivamente, no campo biológico, é determinado por ações constantes do que nós chamamos de uma das três leis universais, que nos diz diretamente a nossa questão de vida, né? Que é justamente a lei do karma. Né? E também a hereditariedade, né? O segundo ponto é a hereditariedade, pode-se supor que ideias na base do estudo da origem da vida, né? Estudado por um grande cientista, mas também as leis da hereditariedade são fundamentadas no processo de uma atuação de arquétipos que vão descendo do plano superior ao akasha e vão dando a manifestação daquilo que deve acontecer no plano físico de acordo com a lei cósmica justa e perfeita. Né? Um determinado professor, que a HPB cita, chamado Weismann, com uma teoria embriológica, faz ver uma célula infinitesimal entre milhões de outras, trabalhando para a formação de um organismo, determinando só, sem nenhum auxílio, por meio da segmentação e multiplicação constante, a imagem correta do homem futuro com suas características físicas, mentais e psíquicas. Esta célula é a que imprime a face e a forma de um novo indivíduo. Não é isso? Ou seja, o tipo dos pais ou de algum antepassado distante transmitido aí nas idiosincrasias intelectuais e mentais de seus pais. Esse plasma é a proporção imortal do nosso corpo, se desenvolvendo por meio de um processo de assimilação sucessiva. A teoria de Darwin, Charles Darwin, não é capaz de explicar a transmissão hereditária. Como explica a ciência o aparecimento dessa célula eterna na embriologia humana? Realmente, Darwin, um trabalho extraordinário, um ser humano, um gênio, um dos grandes gênios da ciência, né? E é claro que ele não estava aí por acaso. Ele veio com a missão de abrir um grande horizonte na questão do estudo da herança, da hereditariedade biológica. Mas ele não deu, exatamente por falta de determinados elementos, uma visão mais profunda a respeito da questão da hereditariedade. Aliás, no tempo dele, nem o DNA se conhecia ainda, né? O DNA foi no século XX, na década de 50, que obteve-se aquela concepção estrutural molecular do DNA, né? Então, e dando ao DNA justamente a função de transmitir a hereditariedade dos corpos orgânicos, né? Dos corpos biológicos. Né? Mas é evidente que, mesmo assim, a ciência conhecendo o DNA e vendo no DNA a potencialidade para a transmissão hereditária, né? Nós podemos dizer que esse DNA não é fruto simplesmente do entrechoque dos corpos no mundo orgânico, né? Como Charles Darwin propunha, né? Que Charles Darwin propunha que os seres orgânicos, né? Os seres vivos, se entrechocam entre si. E uma coisa muito importante que ele deixou na ciência, né? Que aqueles que sobrevivem não são os mais fortes, mas aqueles mais adaptáveis. Aqueles que se adaptam mais às transformações, às dificuldades, aos empecilhos para a sua perpetuação da espécie, são aqueles que sobrevivem, aqueles que se adaptam. Mas uma coisa ficou faltando para a teoria darwiniana, né? Justamente a questão de que nada ocorre por acaso e que fundamentalmente, esse DNA não é simplesmente o gene, não é simplesmente fruto do entrechoque entre os organismos vivos, não. Ele é fruto da descida de arquétipos, do cosmos, né? Que vem determinar justamente a progressão evolutiva justamente da capacidade genética e da hereditariedade humana e também não humana, vegetal, animal e assim por diante. Né? Então, nós podemos dizer que
A hereditariedade, através das transformações do DNA e tudo, nos define um futuro que nós temos pela frente, né? Um futuro espiritual, um futuro genético. Mas esse futuro espiritual e genético não é determinado apenas pelo mundo físico objetivo. O mundo físico objetivo, o mundo orgânico, é uma consequência justamente da atuação de forças superiores que agem de cima para baixo, ativando determinados mecanismos para propiciar a evolução da genética, rumo a um futuro promissor, evoluído, um futuro, vamos dizer assim, que leve o ser humano a uma dimensão espiritual extraordinária. Então, isso é muito importante. É claro que, veja bem, seguindo aí nesse contexto deste nosso ponto 7 da instância de Vizian, nós vemos que a ciência ainda tem um caminho muito grande pela frente para justamente perceber essa ligação que existe entre o mundo superior e o mundo inferior, não é isso? Então, o mundo dos arquétipos, o mundo dos Jian-Shohans, os mundos dos mestres, das leis universais cósmicas e o mundo objetivo. E esse mundo objetivo é justamente a projeção desse mundo superior. Nada acontece por acaso. Isso é como o nosso mestre afirma, citando uma afirmação de Salomão, né? Que está em Eclesiastes, na Bíblia, né? Em Eclesiastes, nada há de novo sobre o sol. E é verdade, não é isso? Ou seja, Lavoisier, né? Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. É isso que a ciência deverá atingir num futuro ainda a ser determinado, atingir essa noção da união entre aquilo que está em cima com aquilo que está embaixo. E essa inter-relação profunda que existe entre a influência cósmica no sentido da evolução de tudo que existe no plano físico denso. Né? O esoterismo explica. O plasma físico completa a célula germinal do homem com todas as suas potencialidades materiais. Com o plasma espiritual, o fluido que contém os 5 princípios inferiores dos Jian-Shohans, de 6 princípios, e eis resolvido o problema. Exponhamos agora como prometido. Olha só que importante, conforme HPB, quando a semente do homem animal é lançada no terreno próprio da mulher animal, não pode germinar, a menos que haja sido fortificado pelas 5 virtudes, fluido ou emanação dos princípios do homem sextuplo celestial. Por isso se representa o microcosmo por um pentágono dentro de um hexágono, em forma de estrela, o pentalfa. Né? As funções de Jiva nessa terra são de caráter quíntuplo. É isso? No átomo mineral se acha relacionado com os princípios inferiores dos espíritos da Terra, os sextuplos dhyanis. Na partícula vegetal, com o segundo dos mesmos, o prana, vida. No animal, com os anteriores, mais o terceiro e o quarto. No homem, deve o germe receber a frutificação de todos os 5. De outra maneira, não nascerá superior a um animal. Isso é um idiota de nascença. Então, quer dizer, isso reflete justamente aquilo que o nosso mestre afirma, né? A inteligência é a projeção do Espírito de Deus no homem. Justamente. A inteligência não surge assim do desenvolvimento do cérebro, do sistema neural, não é assim. A inteligência não surge daí como a ciência imagina, não. A ciência é proveniente da projeção do Espírito de Deus no homem. Só no homem está o Jiva completo. Só no homem está o Jiva completo. Quanto ao seu 7º princípio, é só um dos raios do Sol universal, pois cada criatura racional recebe unicamente o empréstimo temporal daquele que tem que desenvolver a sua origem. Respeito ao corpo físico está formado pelas vidas terrestres mais inferiores através da evolução físico-química e fisiológica. Os bem-aventurados nada têm a ver com as depurações da matéria, diz a Cabala no livro dos Números. A humanidade, na sua primeira forma prototípica e de sombra, é o produto dos Elohims da vida, ou Pitris. Veja bem, a humanidade é produto dos Pitris, dos pais cósmicos. Né? Em seu aspecto qualitativo e físico,
é a produção direta dos antepassados, os dianos inferiores ou espíritos da natureza, enquanto que a sua natureza moral, psíquica e espiritual deve a um grupo de seres divinos, cujos nomes e qualidades se darão proximamente, conforme a HPB, na sequência dos estudos. Coletivamente, são os homens a obra numenal de hostes espirituais várias. Pronto, aí está a explicação. Coletivamente, então, os homens, os seres humanos, são a obra numenal, ou seja, que está além do fenômeno das hostes espirituais, dos seres angelicais, não é isso? Distributivamente, são os tabernáculos dessas hostes e, em ocasiões, individualmente, os veículos de alguns deles. Em nossa quinta raça, justamente agora, a raça ariana, né? Em nossa quinta raça, completamente materializada, o espírito terreno da quarta raça é ainda forte em nós. Isso. Nós ainda domina muito a quarta raça atlântica. Isso. Estamos próximos ao ponto em que o pêndulo da evolução dirigirá a sua progressão para cima, conduzindo a humanidade ao nível da terceira raça raiz primitiva, em direção de outras, quer dizer, unindo a terceira raça primitiva, depois, como está unindo a quarta raça mãe, quinta raça mãe, futuramente a sexta raça e sétima raça, e assim por diante. Né? Em sua infância, a humanidade estava constituída por aquela hóstia angélica, os espíritos que residiam e animavam os monstruosos e gigantescos tabernáculos de barro da quarta raça, construído por milhares e incontáveis vidas, como são agora os nossos corpos. Então, veja bem, os Elohims, os Pitres, né, nos dão a formação dos nossos corpos hiperfísicos, né, e nos dão a possibilidade. Então, tudo que nós temos provém do alto. Veja bem, tudo que em nós existe provém do alto, do eterno. Por isso que Jesus, lá em João 10, ele falou: vós sois deuses. Nós temos Deus dentro de nós. Somos deuses. Agora nós podemos perguntar: somos deuses, mas como que somos deuses se não temos noção disso? Sim, somos deuses, mas esquecemos da nossa origem divina. E justamente o processo da iniciação, o processo do autoconhecimento, é justamente fazer com que o ser humano se lembre da sua natureza divina. A gente diz assim, muitos podem dizer assim, a evolução consiste em tornar o ser humano em um ser divino. É isso? Muitos podem falar isso, eu já ouvi falar isso, né? A evolução consiste em divinizar o homem. Não, não é assim. Não é. O homem já é divino. Divino. Aliás, tudo no universo é divino. Tudo. O ser humano, os vegetais, os animais, um átomo, um elétron, uma partícula infinitesimal em qualquer ponto do universo, ela tem Deus. Ela tem o eterno dentro de si. Porque ao eterno, aquela consciência, o Tati, a consciência infinita, acontece um fenômeno muito interessante e incompreensível para nós, principalmente na esfera da matemática, né? Porque o eterno se multiplica, mas não se divide. Olha só, ele se multiplica, mas não se divide. Então, em cada partícula, em cada unidade, menor partícula que seja, está lá por completo a unidade, o Deus, o eterno. Né? Isso é muito importante para esse nosso entendimento da questão universal. É por isso que é muito importante o que eu sempre digo, né? E é uma coisa que é uma tônica da minha forma de expressão, né? Que a grande importância para o projeto de iniciação, né, do indivíduo, é justamente entender como as coisas funcionam na sua essência. Né? O nosso mestre, professor Henrique José de Souza, diz que o universo é de uma simplicidade extrema. O nosso mestre afirma: o universo é de uma simplicidade extrema. Agora a gente pergunta: por que é tão difícil a gente entender? Aí está a pergunta. Se o universo é tão simples, por que nós temos uma dificuldade tão grande de entender? A resposta é simples. É isso. A resposta também é simples. Nós não entendemos o universo porque nós não temos a capacidade ainda do autoconhecimento. Pronto, aí está. Se a gente for na antiga Grécia, a gente vê lá no frontão do templo de Apolo, né? No frontão do templo de Apolo, na antiguidade, estava escrito assim: homem, conhece a ti mesmo
e conhecerás os deuses do universo. Pronto. Então, conhece a ti mesmo. Por isso que o nosso tema aqui, do nosso encontro, né? Projeto e iniciação é de fundamental importância para que a consciência se expanda e comece a entender cada vez mais esses processos superiores. Mas, inicialmente, é muito importante o conhecimento, vamos dizer assim, dos fenômenos e também a consciência de que o fenômeno vem do número, além, está acima do fenômeno, né? E entender as formas de maneira sintética. Ou seja, de maneira bem simples, é a seguinte: entender como as coisas funcionam. Depois, os conhecimentos, através da nossa ampliação da nossa estrutura mental, do nosso autoconhecimento, a gente vai entendendo as coisas com maior profundidade. Né? Os tabernáculos se desenvolveram e melhoraram a forma com que o globo que os leva, graças ao homem interno colaborando com a natureza. Os 3 princípios médios do homem e da terra se fizeram mais materiais em cada raça, retrocedendo a alma para dar lugar à inteligência física, convertendo a essência dos elementos nos conhecidos elementos materiais compostos. Os primeiros dianes, os seres de elevada hierarquia, os primeiros dianes, comissionados, ou seja, que tiveram o empenho, tiveram a missão de criar o homem à sua imagem, podiam apenas projetar suas sombras, como um molde delicado sobre o qual pudesse trabalhar os espíritos da natureza da matéria. Então, veja bem, essa instância de Dianes, isso é muito importante. Né? Os Dianes, né, projetam a sua essência, mas em forma de sombras também. Né? Mas essas sombras são suficientes para dar o quê? O molde delicado sobre o qual trabalham os espíritos da natureza. Para quê? No nosso caso, produzir os nossos corpos hiperfísicos e depois, num outro instante, possibilitar a ativação da tríade superior em nós, que aconteceu em meados da raça lemuriana, nos levando para o estado de consciência humano, inclusive para o exercício do livre-arbítrio, da possibilidade do exercício do livre-arbítrio. É verdade que o homem também foi criado do pó da terra, mas seus criadores foram muitos. Os 7 raios de Heptáquis, Calpideu, nas pedras gnósticas, indicam o mesmo centenário. A terra dá ao homem o seu corpo físico, os Dianes seus 5 princípios internos. O espírito, Atman, é um só e indistinto. Na 4ª ronda, ou melhor, na metade da 4ª ronda, a evolução alcance o auge do seu desenvolvimento físico, coroando sua obra com o surgimento do homem perfeito. Nós estamos na quarta etapa evolutiva, na 4ª ronda da 4ª cadeia evolutiva, do 4º sistema evolutivo. E justamente neste ponto que dá o surgimento da consciência humana em nós. Consciência humana em nós. Ou seja, nós somos jivas, mas estamos vivenciando a experiência humana. E estamos também vivenciando a experiência jiva. Nós não somos, exemplificando, nós não somos basicamente jivas, não somos seres humanos, não, somos deuses, deuses esquecidos. E para o retorno à casa do Pai, conforme o Mestre Jesus afirmou, é necessário que nós nos recordemos de todo esse processo da nossa divindade. Então, isso é um processo classificado que nos remete à evolução, né, do ser humano. Né? Então, deste ponto em diante, no surgimento em meados da 4ª ronda, na 4ª cadeia, né? Deste ponto em diante, começa a sua volta para o espírito, o homem voltando para o espírito. Né? Ou seja, desce de energia, sobe vida consciência. É o ponto em que nós estamos. Em seu caminho ascendente, a evolução espiritualiza tudo, nivelando-a com o plano do lado oposto, de modo que, ao chegar ao 7º globo, justamente dentro do nosso sistema, nossa cadeia evolutiva, né, que é a 4ª cadeia, né, em qualquer ronda, a natureza volve à condição em que se achava em seu ponto de partida,
acrescida de mais um grau de consciência. Então, somos mônadas provindas do primeiro trono, né? Então, mônadas projetaram de si suas essências até o mundo físico denso, e dentro dessa essência a divindade está presente sempre, e retornamos esse caminho desde o mineral em direção à casa do Pai, somando experiências, somando experiências cada vez mais intensas, a fim de que nos recordemos da nossa essência espiritual, divina, e voltemos à casa do Pai. Esse é o grande mistério que existe no universo. É o grande mistério enquanto nós não estamos enovelados na nossa maneira de pensar humana. Qual é a nossa limitação? É a nossa personalidade, né? Então, mais uma vez, por isso que Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que é conhecer a verdade? É conhecer o Deus que existe dentro de nós. E quando conhecemos o Deus que existe dentro de nós, nós nos libertamos. A verdade nos liberta. Liberta do quê? Da nossa consciência humana, que nos limita a esse plano físico objetivo. E o alcance desse conhecimento interno, numa etapa superior humana, nos dá a possibilidade do adeptado. Nos tornamos adeptos. Nos tornamos adeptos, nós atingimos uma quinta consciência, um quinto estado de consciência, né? O segundo trono, e aí por diante o processo se ocorre em direção do infinito, eterno. Né? Uma entidade invisível pode estar corporalmente presente na Terra sem abandonar o seu estado e funções das regiões suprassensíveis. Olha só que interessante. Uma entidade invisível. Olha só, uma entidade invisível pode estar corporalmente presente na Terra sem abandonar o seu estado e funções das regiões suprassensíveis. Então, um ser superior ele pode estar, através da sua consciência, ele pode projetar a sua consciência para o mundo objetivo sem se desligar da sua essência. Né? Então, aí a função dos mestres, né? A função dos mestres, das hierarquias, dos Jian Shohans, né? Dos Pitris, né? Os pais da humanidade e assim por diante. Eles projetam, não se desligam, ficam sempre ligados com a sua consciência divina e vão nos orientando, vão nos criando os nossos corpos, vão criando possibilidades genéticas, possibilidades evolutivas e de conscienciais para nosso projeto evolutivo rumo à casa do Pai. Né? A alma pode morrer, enquanto o homem físico pode continuar vivo na Terra. Os grandes santos também podem abandonar o seu corpo físico, enquanto suas almas vivem nos mundos etéreos, e seus corpos permanecem vivos em êxtase. Então, a gente vê que o assunto é bastante vasto. É um assunto bastante vasto, de acordo com a instância de Jean. Mas, dentro daquele princípio que nós estamos evocando aqui, conhecer como as coisas funcionam, a essência do funcionamento das coisas, há uma facilitação para o entendimento do processo. Né? Depois, os nomes, as estruturas e outros conhecimentos vão se somando, assimilando, e o conhecimento vai se ampliando. Mas o fundamental para atingir esse conhecimento é a transformação interna. Por isso é justamente o projeto iniciação, que nos leva à ampliação do nosso entendimento e que nos leva a conhecer os deuses do universo, conhecer a nós mesmos, já que nós somos deuses em natureza eterna. Muito bem. Aqui eu passo a palavra para o nosso irmão Carlos, para as suas considerações e continuar o nosso processo desse estudo. Muito bom, professor. E como o senhor mesmo diz, o assunto é bem complexo, né? Exatamente. E retomando lá o começo, quando o senhor fala da questão embrionária, em que momento a gente pode ter certeza que a criança ela já seja munida, né, de alma, de espírito, mesmo no ventre da mãe? É logo na concepção, professor? Logo na concepção, veja bem, isso aí a ciência iniciática nos indica que a concepção ela é comandada por elementais, ou seja, espírito da natureza. Não acontece por acaso, não é isso? Então, o que se diz é o seguinte: nós temos o nosso corpo físico denso e temos o nosso corpo vital. Um exemplo do que acontece no vital, com o vital e o físico. Né? Então, os elementais
no momento da fecundação, forma-se o óvulo, os elementais reduzem o corpo vital, reduz a um ponto minúsculo. E encaixam justamente o óvulo dentro da estrutura do corpo vital, que é o duplo etérico. Depois, então, o duplo etérico vai se desenvolvendo, vai desenvolvendo, vai crescendo, crescendo, e o corpo físico vai acompanhando, a criança vai se desenvolvendo. É isso? A criança vai se desenvolvendo, né? Obedecendo justamente a orientação expansiva, de expansão do duplo etérico. Né? E o duplo etérico vai dando todas as características que nós temos no corpo. Né? Nós sabemos que, na verdade, o nosso corpo é uma cópia do duplo etérico. Né? Tudo. Aliás, não só nós, né? Os animais, os vegetais, a parte etérica que comanda justamente a evolução de todos esses seres no mundo objetivo. Né? E justamente sob o comando dos elementais, que muitos chamam de espíritos da natureza. Né? Evidentemente, é claro que nesse desenvolvimento embrionário, né, a pouco e pouco essas consciências vão sendo desenvolvidas. Né? O vital vai aumentando o corpo físico, depois vai desenvolvendo a parte emocional, né? Então, os próprios agentes evolutivos desenvolvem, põem em funcionamento o corpo astral, depois o corpo mental mais tarde, e assim por diante. Né? Então, aí a criança passa pelo processo de evolução embriológica, né? Depois intrauterina, depois passa pela parte infantil, atinge a adolescência, depois atinge a pré-adolescência, adolescência e atinge a maioridade. Né? E, então, aí evidentemente, são quatro fases importantes, né? Que o desenvolvimento da parte orgânica, física, densa, da parte etérica, da parte astral, no corpo astral, e da parte mental. Né? Parte mental. Devemos dizer que, também pelo sentido esotérico, a maioridade do ser humano, a ciência diz que a maioridade é 21 anos. Né? 18 anos 18 anos já é maior, né? Já responde, né? Juridicamente. Mas 21 anos é justamente a posse plena das suas possibilidades de livre-arbítrio, né? Segundo as normas jurídicas. Né? Mas, iniciaticamente, o ser humano torna-se adulto aos 28 anos. Aos 28 anos, onde está tudo plenamente desenvolvido dentro do projeto evolutivo. Né? O físico denso, o vital totalmente já posto em ação, o astral e o mental completo. Então, quase 128. Né? Então, aí está essa é a questão da maioridade do ser humano. Então, isso é muito importante, esse entendimento, agora as vistas sobre o ponto de vista esotérico, isso é muito importante. Muito bom, professor. Abrindo já as perguntas aqui, o Júlio Teixeira coloca o seguinte: professor Walter, nada acontece por acaso, é certo. Todavia, o livre-arbítrio dará a cada ego caracteres incomparáveis com as do outro ego. Logo, o indivíduo. Exatamente. Aquela base que nós já analisamos em momentos anteriores, né? Que, em meados da raça lemuriana, foi ativado a tríade superior. Né? A tríade superior já existia em potencial. Né? Tá tudo, nada é criado, nada que se cria, nada se perde, tudo se transforma. Estava tudo ali em potencial, mas foi ativada. A tríade foi ativada na nossa estrutura. Né? Mas essa ativação não significa que o indivíduo adquiriu o livre-arbítrio imediatamente, não. O livre-arbítrio é uma conquista. Então, ali na raça lemuriana, o ser humano recebeu a possibilidade do livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? A utilização das suas características da tríade superior. Inicialmente no mental superior. Né? Inicialmente, ele não vai desenvolver Budi nem Atman rapidamente, ele vai desenvolver
começou a desenvolver, evidentemente, o mental superior. E o mental superior lhe deu a possibilidade de exercer o livre-arbítrio, buscar os seus próprios caminhos, escolher os seus próprios caminhos. E isso a lei universal obedece. Obedece, não, respeita. A lei universal, justa, a lei cósmica, justa e perfeita, respeita profundamente, sem qualquer desvio, o livre-arbítrio. Agora, é claro que o livre-arbítrio está em jogo, nos leva em jogo também as consequências kármicas. Né? Então, no nosso Augusto Júlio falou, nada acontece por acaso. Todavia, o livre-arbítrio dá ao ego caracteres incomparáveis com os dos outros. É claro, o livre-arbítrio vai moldando a, o, o espírito do indivíduo, né? Vamos dizer assim, de tal forma que ele vai modificando as suas possibilidades kármicas e vai transformando, e também ele pode, através do livre-arbítrio, superar as suas limitações derivadas ao ego, derivado à personalidade. Então, realmente, o livre-arbítrio tem uma profunda diferença, provoca uma profunda diferença na natureza espiritual do indivíduo. Na natureza espiritual do indivíduo. É muito claro que existe uma diferença muito grande entre aquele que segue a orientação dos outros e aquele que segue a sua própria orientação. É uma diferença fundamental. E nós sabemos que, veja bem, indiscutivelmente, a maioria da humanidade não exerce o livre-arbítrio. Isso é uma verdade. Isso. A maioria da humanidade não exerce o livre-arbítrio. Ou seja, a maioria da humanidade segue a cabeça dos outros, são muito influenciados pelo pensamento, pelas informações dos outros, de qualquer tipo de fonte, qualquer tipo de fonte que seja. Não? Fontes não só objetivas, mas subjetivas também, dos mundos hiperfísicos. Então, a libertação do indivíduo, o livre-arbítrio, é justamente fazer com que sua tríade superior funcione cada vez mais. E no momento que ele exerce com livre-arbítrio, com perfeição, o seu mental superior vai se desenvolvendo, se desenvolve a intuição e, futuramente, a sua parte interna superior da tríade, que é justamente o Cristo interno. Então, logo, o indivíduo ele vai superando isso e vai. Quando o nosso Júlio fala o indivíduo, a gente fala a individualidade, né? A individualidade. Né? Então, nós temos a personalidade e a individualidade, né? Nós temos um animal, quando passa para o campo humano, ele passa pela individualização. Passa-se pela individualização. Ele passa a viver de acordo com os registros e as direções do seu livre-arbítrio. Isso é muito importante. Tanto que o nosso próprio mestre, o nosso augusto mestre, professor Henrique de Souza, ele nos deixou esse ensinamento, que nós devemos estudar, comparar, meditar, tudo aquilo que nós ouvimos e tirar as nossas próprias conclusões. Olha que importante. Não adianta ficar tirando a conclusão dos outros, né? Através de dogmas, através de preceitos e preconceitos, ou então ideologias. Isso aí não leva a nada. Isso só enclausura o indivíduo dentro das suas limitações da personalidade. Agora, exercendo o livre-arbítrio, não. O indivíduo, cada vez que ele faz isso mais, ele torna-se um ser superior. É por isso que o nosso mestre, eu vou dar mais um exemplo de algo que o nosso mestre falou. Olha que o nosso mestre falou numa das suas revelações. Ele falou assim: somente os rebeldes se salvam. Veja bem, somente os rebeldes se salvam. Rebeldes no bom sentido. Não é rebelde que faz bagunça, que faz atos de delinquência, não. A rebeldia, no sentido de que ele não segue mais as ideias que vêm de fora ou de dentro dele, que estão encapsuladas dentro dele, mas segue o seu próprio discernimento, a sua própria orientação espiritual superior. Então, por isso que Mário Rosso de Luna, um grande pensador, astrônomo, filósofo da Espanha, ele cognominou, chamou a Helena Petrovna Blavatsky, a mestra Helena Petrovna Blavatsky, de a Divina Rebelde. Ele a chamara da Divina Rebelde.
porque ela tinha uma rebeldia, mas uma rebeldia cósmica, justamente que nos dá, e essa rebeldia que nos impulsiona, através do livre-arbítrio, para nos tornarmos independentes de qualquer coisa, mas ligados profundamente com a nossa consciência interna, com o nosso Deus interno, com o nosso autoconhecimento. Muito bom, professor. O Júlio Teixeira coloca outra pergunta aqui. As hierarquias criadoras, as quais estão inclusive em nós, teriam evoluído em outras cadeias e até em outros universos? Exatamente. Nós estamos no quarto sistema evolutivo. Isso aí, quando a gente estuda, na eubiose a gente estuda. Quem quiser, na eubiose é isso aí, o nosso mestre deixou estudos profundos, HPB também, mas o nosso mestre especialmente, né? O estudo dos sistemas evolutivos. Né? Nós estamos no quarto sistema evolutivo. Mas anteriormente ao nosso sistema evolutivo, existia o primeiro sistema evolutivo, o segundo sistema e o terceiro sistema. Basicamente, nós pouco sabemos a respeito, ou quase nada a respeito desses sistemas evolutivos, porque eu nunca li nada de específico, especial, direcionado para o estudo desses três sistemas evolutivos anteriores, nem na doutrina secreta, nem no ensinamento do professor Henrique de Souza. Apenas alguns fatos que o nosso mestre se refere ao terceiro sistema evolutivo, que deu origem justamente ao processo do transbordo lunar, a explosão do quinto planeta e o transbordo lunar. Ele deu alguma informação. Mas, indiscutivelmente, as hierarquias que nos deram origem surgiram em outros sistemas evolutivos. Né? Os Asuras surgiram no primeiro sistema evolutivo, isso nós sabemos, consta. Os Agnisvatas surgiram no segundo sistema evolutivo. E os Barixades surgiram no terceiro sistema evolutivo. E nós, que somos a quarta hierarquia, estamos surgindo agora no quarto sistema, que somos Jivas. E eles, Asuras, Agnisvatas e Barixades, no nosso sistema evolutivo, foram aqueles que ocasionaram e deram formação para os nossos corpos hiperfísicos. Então, são os seres de hierarquia que nos auxiliam no processo da nossa volta à casa do Pai. Então, agora a gente diz o seguinte: o que são sistemas evolutivos? São sistemas solares. Então, o primeiro sistema evolutivo é um sistema solar específico. Não temos noção do que tenha sido. Claro que existiu, mas não sabemos. No nosso conhecimento não tem não é computado isso. O segundo sistema evolutivo é outro sistema solar. O terceiro sistema evolutivo é outro sistema solar. E o quarto sistema evolutivo é o nosso atual sistema evolutivo, que é justamente o Sol com os planetas que giram ao seu redor. Mas não todos os planetas, apenas 7, de Mercúrio até Saturno. O nosso sistema evolutivo é o Sol, o nosso quarto sistema evolutivo, como a HPB diz, o nosso universo justamente é o Sol e mais 7 planetas, que vai de Mercúrio até Saturno. Esse é o nosso sistema evolutivo. Então, conforme o nosso irmão Júlio, realmente, os seres, as hierarquias que nos deram origem, isso nós temos certeza, através do conhecimento iniciático, né, surgiram em outros sistemas evolutivos. Né, e agem no quarto sistema evolutivo, nas cadeias evolutivas. Né, no quarto sistema evolutivo, nós estamos na quarta cadeia, eles vão agindo em cada cadeia, agiu a Asura, depois a Visata, Barixades, né, na Lua, e agora continua agindo. E tem um detalhe: essa ligação dessas hierarquias que nos precederam no processo evolutivo, que são nossos pais, os Pitris são nossos pais, essa ligação é eterna, eterna, eterna. E nós estamos desenvolvendo, como a quarta hierarquia, Jiva, para fazermos também o papel que elas fizeram. Nós também teremos a missão de, no futuro, produzirmos possibilidades evolutivas para outros seres também. Outros seres. Então, a cadeia vai continuando, né? Vai continuando, né? E isso tudo vai evoluindo, né? Tanto que, num determinado momento, eu disse assim: nós não somos Jivas, estamos passando pela experiência Jiva. Vai chegar o momento que nós deixaremos de passar pela experiência Jiva para passar para a experiência de Barixade.
E depois nós viemos seguindo, Marixade, Agnisvatas, Açúcar, assim por diante. Vamos ascendendo no nosso processo evolutivo, né? Então, são apenas transições que passamos através desses hierarquias criadores até atingir realmente, no final, um ponto máximo dentro desse esquema, né? Claro, não ponto máximo de tudo, ponto máximo dentro desse esquema que nós entendemos no nosso sistema solar, que é justamente a volta à casa do Pai, voltando a Brahma, que é o primeiro trono, com toda a consciência desenvolvida, todo o conhecimento desenvolvido e que nos dá a possibilidade de termos a nossa cumprida missão como mônada, como mônada. Muito bom, professor. Agora uma pergunta da Alice. Creio que o todo, o cosmos, os universos, os reinos, o indivíduo tem em seu registro originário o projeto de evolução expansiva. Seria isso, professor? Sim, nós temos dentro de nós. Veja bem, a nossa irmã Alice falou, o indivíduo tem em si tudo, o registro. Olha, mas, veja, eu vou partir de um princípio, né? Novamente, a gente não pode deixar de repetir isso, né? Jesus falou, vós sois deuses. Ora, um Deus tem tudo dentro de si. Por mais incrível, é uma coisa incrível, mas nós, seres humanos, nós temos tudo dentro de nós. Todo o cosmos está dentro de nós. Só que nós não nos lembramos disso. É isso? Então, a nossa irmã Alice falou assim: nós temos tudo dentro de nós, o registro do processo da evolução expansiva, tudo está dentro de nós. Só que em estado embrionário. Não é isso? A mônada emitiu uma projeção, nós somos projeção dessa mônada, estamos naquele estado embrionário justamente, e o que ocasiona realmente a volta à casa do Pai, aquela consciência monádica, acrescida desses conhecimentos todos, é justamente o que nós entendemos pelo projeto da iniciação, inicialmente, né? O projeto de iniciação, expansão da consciência, o entendimento de si mesmo, passamos a conhecer o universo, e tudo isso vai se ampliando no nosso processo evolutivo. Mas nós temos tudo dentro de nós, tudo está dentro de nós, não é isso? Mas, por mais incrível que a gente possa imaginar, o ser humano não tem a menor capacidade de entender isso, principalmente nas religiões. As religiões, elas colocam o ser humano e o Deus fora dela, né? Deus tem tudo e o ser humano é carente, né? Então ele tem que o auxílio de Deus para resolver os seus problemas. Não é bem assim, não é bem assim. Deus não está fora de nós, como a religião diz, que Deus está em outro lugar que nós não podemos perceber. Não, Deus está dentro de nós. Jesus, vós sois deuses. E temos o registro, toda a potencialidade de todo o cosmos está dentro de nós. É uma coisa impressionante. Somos deuses. Não é brincadeira. Quando Jesus falou isso, é uma coisa extraordinária. Agora, é difícil entender, justamente, isso, ou começar a entender. O difícil é começar a entender. Nós não podemos entender plenamente tudo, porque não temos ainda o nível para esse entendimento. Nós podemos entender essa base. A base, vós sois deuses, nós temos tudo dentro de nós, pronto para o desenvolvimento futuro e que corresponde ao que o nosso augusto mestre Jesus o Cristo nos diz que é o retorno à casa do Pai. Mas nesse segmento, nos referindo, é um segmento evolutivo dentro do sistema solar. Isso que nós estamos comentando, através da ciência inicial das idades, se prende ao âmbito do sistema solar. É claro, a coisa é muito mais ampla. A gente pode imaginar, aí soltar as rédeas da imaginação e ver que a coisa é muito mais ampla, infinitamente maior do que aquilo que a gente pode imaginar. Né? Mas dentro do nosso horizonte evolutivo é justamente dentro do quarto sistema evolutivo, que é o nosso sistema solar. Então, isso nós podemos entender de maneira bastante sintética e sempre focando naquilo, entendendo como as coisas funcionam, né? De maneira simples. Muito bom, professor.
A nossa querida Lúcia Helena lembrou bem, professor, ó, 28 anos é igual 7 vezes 4, o quaternário. Perfeito, exatamente. 4 vezes 7, 28. Porque o indivíduo atinge a sua maioridade, porque a nossa vida ela muda de 7 em 7 anos. É isso? A nossa vida muda de 7 em 7 anos. 4 vezes 7, 28. Então, a maioridade do ser humano, conforme os ensinamentos da ciência inicial das idades, ocorre aos 28 anos, quando o quaternário está perfeitamente determinado. Então, ele está naquele ponto de passagem em que ele pode desenvolver plenamente a sua tríade. Né? Mas é claro que eu tenho 7, né? A nossa Constituição é 7, né? 7 vezes 7, 49. Não é verdade? 7 vezes 7 dá 49. É isso? 7 vezes 4, 28. É isso? 7 vezes 7 é 49. Então, aqui na nossa mente, a gente pode dizer o seguinte, que, teoricamente, aos 49, 50 anos, o indivíduo deveria atingir o seu estado de maturidade plena, de adaptado. É isso? Se tudo acontecesse dentro dos moldes previstos pela lei, aos 49, 57 vezes 7, 49, ele devia atingir a plenitude da sua estrutura setenária. Ele teria, teoricamente, desenvolvido a sua estrutura setenária totalmente e formado em si o heptagrama, né? O selo de Salomão, justamente, ou de o adeptado, né? Então, isso é muito importante, né? Então, aliás, eu posso relembrar que atualmente não deve ser assim, mas existem registros, né, que na Índia, né, que muitos casais, quando atingiam essa faixa de 50, mais de 50, eles saíam de lugares distantes para a meditação, né, para justamente ampliar o seu estado de consciência superior. Então, a nossa irmã Lúcia Helena realmente falou com precisão. 7 vezes 7, 49, a maioridade. 4 vezes 7, 28, né? 4 vezes 7, 28, a maioridade, desenvolvendo o quaternário. E depois a gente pode concluir também, né? 7 vezes 7, 49. Teoricamente, seria a possibilidade do desenvolvimento pleno dos 7 corpos hiperfísicos, então dando o estado de adaptado para o ser humano. Muito bom, professor. E ela também fala sobre o livre-arbítrio. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Livre-arbítrio. Exatamente, o livre-arbítrio, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Então, o livre-arbítrio tem essa dicotomia, né? Essa dicotomia. Agora, o livre-arbítrio ele vai se tornando cada vez mais importante, é isso? Quando a pessoa entende a questão da polaridade. O nosso mestre, o nosso augusto mestre, professor Henrique de Souza, um dos seus últimos ensinamentos antes de partir deste mundo, né, para a sua morada eterna, né, ele disse que ele gostaria que todos os discípulos, de todos, entendessem a lei da polaridade, entendessem a polaridade. Então, ele concluía da seguinte maneira: quem entende a polaridade entende tudo. Então, na verdade, quando o indivíduo exerce o livre-arbítrio, ele começa a exercer o entendimento justamente da polaridade, esse jogo do bem com o mal, do bem com o mal. É isso? Então, nós sabemos, já falamos isso, né? Que o ser humano tem uma dificuldade extrema de entender o que é bem e o que é mal. Pode parecer um absurdo isso, né? Pode parecer um absurdo isso que eu estou falando, né? Mas não, isso faz parte da ciência inicial das idades. O ser humano tem uma dificuldade muito grande de entender o que é bem e o que é mal. Agora, uma coisa, veja bem, eu vou citar aqui das bases do 10º mandamento agartino. Existe o Agartha, existem os 10 mandamentos, né? O 10º mandamento consta, uma das afirmações do 10º mandamento é o seguinte, né? Todos sabem o que é certo e o que é errado. A pessoa pode não entender o que é bem e mal, mas todo ser que tem a tríade, ele sabe o que é certo e o que é errado. Quer dizer, ninguém pode dizer, eu não sabia, eu pensei que fosse certo fazer isso, eu não sabia que era errado fazer. Todo mundo sabe que é certo e que é errado. Né?
Somente uma pessoa que desequilibrada, que está fora das suas capacidades mentais, a gente pode supor que ele não sabe o que é certo e o que é errado, né? A gente pode supor isso, né? Aliás, a justiça prevê esses casos, né? E quando a pessoa comete algum desatino, né? Então ela vai ver as suas faculdades mentais para ver se a lei pode infringir nela uma pena. Então, se ela não tiver com as faculdades mentais em dia, isso aí é tratado de maneira diferenciada, né? Então, tudo me é permitido. Tudo me é permitido. Agora, é claro que nesse ínterim nós temos a lei do karma agindo também, né? Mas a lei do livre-arbítrio é respeitada no universo inteiro. O livre-arbítrio é algo importantíssimo, né? Agora, para exercer o livre-arbítrio é necessário que a pessoa, primeiro, tenha disposição para isso, né? Tenha disposição para isso, exercer a sua capacidade de escolha. Isso é fundamental, a liberdade de escolha. Mas nessa liberdade de escolha, ele tem que também evoluir no entendimento dessa questão do bem e do mal. Do bem e do mal, não é verdade? Porque, a verdade, esse jogo de bem e do mal está muito condicionado à questão da personalidade. Né? Tanto que a gente pode ver, tem muitas pessoas que acham que uma coisa é bem, outras pessoas acham que é mal. A gente pode encontrar grupos de pessoas, por exemplo, dois grupos que acham uma coisa bem e acham a mesma coisa mal. Dois grupos ou duas pessoas que acham a mesma coisa, um acha que é bem, outro que é mal. Então, cada um tem uma percepção. Né? Na verdade, veja bem, dentro do conhecimento da polaridade, da questão da polaridade, né? Nós, a gente deve entender a polaridade, a gente sabe que no processo evolutivo não é questão de bem e mal, é o necessário. É o necessário. Acontece aquilo que é necessário, de acordo com a lei justa e perfeita. Agora, tudo me é permitido, como a nossa irmã Lúcia falou, mas nem tudo me convém, exatamente. Agora, esse que não me convém deve passar pela ponderação justamente dessa questão do bem e do mal. Né? Não me convém ou não convém aos outros. Né? E se não me convém, não deve convém para os outros também. Né? Agora, então isso deve ser bem analisado, né? E nós temos que ter essa perfeita noção dessa questão do exercício do livre-arbítrio. Não é fácil da gente entender isso, não é fácil, não é fácil, né? Mas o início do entendimento justamente do livre-arbítrio e dessa percepção do exercício pleno da sua vontade e escolher seus próprios caminhos ocorre justamente com o autoconhecimento, justamente dentro desse caminho do projeto de iniciação. A pessoa vai se iniciando, vai se desenvolvendo, aumentando a sua capacidade de discernimento, aí chega um momento que ela vai tendo escolhas adequadas para si e para os outros. E essas escolhas adequadas devem estar em consonância com a lei universal, cósmica, justa e perfeita. Isso é importante. Isso é importante, né? E a gente definir bem essa questão. Né? Não é questão. Muita gente diz assim. Eu posso citar um fato muito importante, né? Tem muita gente na sociedade que diz assim: eu sou livre. Eu sou livre porque eu faço o que eu quero. Tá certo? Eu sou livre porque eu faço o que eu quero. Isso aí é uma ilusão, uma ilusão. Muitas vezes ele pensa que é livre, mas não é. E ele não faz o que quer, ele faz aquilo que os outros dizem para ele fazer. Está cheio o mundo disso. Então não exerce o livre-arbítrio, não é verdade? Então isso aí é um ponto muito importante, que no caminho da iniciação a gente deve deixar bem claro, estudar bem, se aprofundar. Não é fácil, realmente não é fácil, é difícil. Mas é um processo que nos leva a uma transformação tão grande, que nós voltamos a Jesus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quer dizer, conhecereis a verdade, aí então passo a ter meu livre-arbítrio e me liberto de todas essas circunstâncias que me atrelam justamente ao karma e a todas essas questões que não são convenientes para a evolução espiritual. Muito bom, professor. A Marley Aparecida Bichilha, ela pergunta: o livre-arbítrio é conquistado quando o discípulo passa pela iniciação, depois que atinge o adeptado?
Não, o livre-arbítrio ele vai sendo exercido desde o início em que o indivíduo desenvolve o mental abstrato, né? É algo progressivo, é algo progressivo. Então, não é o livre-arbítrio não é conquistado quando ele passa pela iniciação, não. Aliás, veja bem, o que a nossa irmã fala adeptado, né? Adeptado. Olha, quando o indivíduo atinge o adeptado, e esse adeptado surge através da iniciação, veja bem, existe a iniciação, depois um ponto auge da iniciação é adeptado. Só que nesse ponto do adeptado, desaparece toda essa questão, porque a consciência já deixa de ser humana, a consciência passa a ser super-humana. Ou seja, já não tem mais o predomínio do quaternário. Não que o quaternário suma, o quaternário não vai sumir, ele vai ser harmonizado. Então, harmoniza-se o quaternário, que é uma tríade, com a tríade inferior e a tríade superior. Então, dá um hexagrama, um selo de Salomão, que é o adepto. Então, o adepto não está mais sujeito à lei do karma. Então, o adepto sabe tudo. Ele entra numa caixa, ele tem possibilidade de ter uma percepção profunda sobre todas essas coisas. Mas o livre-arbítrio é um processo gradual. Não é assim. O livre-arbítrio não é assim. Agora eu ajo, o meu livre-arbítrio eu estou exercendo com perfeição. Não é assim. Nada dá salto. Né? A evolução não dá saltos. A evolução não dá saltos, ela é gradual. Então, eu vou aprimorando, veja bem, eu vou aprimorando o meu processo do livre-arbítrio. E quanto mais eu me conheço, quanto mais o indivíduo aumenta o seu autoconhecimento, o seu processo de autorreflexão, o seu livre-arbítrio vai se tornando cada vez mais, vamos dizer assim, compatível com a lei justa e perfeita. Então, as nossas atitudes, veja bem, as nossas atitudes através do livre-arbítrio, num estado pleno, deve ser compatível com as diretrizes da lei cósmica justa e perfeita. Perfeito? Então é assim. E nós sabemos qual é o pensamento básico, qual é o pensamento básico que nos dá essa ligação com a lei cósmica justa e perfeita. É algo que a humanidade não entendeu ainda. Nosso Augusto Mestre Jesus o Cristo, amor e perdão. Amor e perdão é a base. A base. Então, por isso que diz, Deus é amor e perdão. Não é verdade? Enquanto o ser humano não conseguir atingir esse ato, né, cósmico, infinito, do amor ou do perdão, ele vai ter limitações na sua maneira de enxergar as coisas. Né? De enxergar as coisas. Então, quanto mais ele desenvolve em si o amor e o perdão, também o livre-arbítrio vai se aprimorando, ele vai agindo mais dentro dessa polaridade do bem e mal, mas não na polaridade, mas no necessário. Ele vai entendendo o mecanismo das coisas, né? Vai se tornando um ser de hierarquia superior. Né? Superior. Então, o livre-arbítrio ele é conquistado paulatinamente. Essa é a resposta que eu digo para a nossa irmã Marley. O livre-arbítrio ele é conquistado paulatinamente. Né? À medida que o indivíduo vai evoluindo, vai se autoconhecendo, ele vai tomando decisões cada vez mais compatíveis com a lei cósmica justa e perfeita. Esse é o nosso caminho. O nosso caminho é agir cada vez mais em consonância com a lei cósmica justa e perfeita. Isso quer dizer isso? Trazer o Deus que nós temos para a realidade nossa. É trazer o Deus para a nossa realidade. Fazer com que esse Deus interno, que está em estado latente, e nos esquecemos disso, ele passe a vibrar plenamente. Isso não se dá de uma hora para outra, não. É um processo evolutivo. Por isso que existe processo evolutivo, né? Processo evolutivo. Não acontece assim, num piscar de olhos, não. É um processo evolutivo, através de reencarnações, através de estudos, meditações. É isso, até que o indivíduo passe por vários processos de iniciação até atingir um ponto maior, justamente o estado de adeptado. Né? É isso aí. Muito bom, professor. A Maria Adélia Fonseca ela pergunta o seguinte:
A Divina Rebelde, ou HPB, teria poderes especiais? Se comunicava com seres superiores que passaram para ela essas informações? Sim, a HPB era um ser especial, era uma mestra. A HPB era uma mestra. Eu que falo, não. Nosso mestre, professor Henrique de Souza, ele fala, mestra Helena Blavatsky, ele é uma mestra. Então, ela passou pelo seu estágio, o estágio evolutivo, estava nesse ponto de elevação espiritual, a ponto de ser veículo de seres de hierarquia. Ela veio, não foi por acaso que aconteceu isso, né? Ela foi indicada, foi colocada ali pela lei universal para justamente ser veículo, né, dos seres superiores. Ela se comunicava com seres superiores. Aliás, no livro dela, ela conta isso, né? Os seres superiores, os seres de hierarquia, lhe orientavam, davam a base para o seu trabalho, né? Passavam para ela as informações que ela própria não tinha como ser humano, né? Dentro das suas limitações, como ser humano. Estou dizendo, limitações como ser humano. Ela não tinha à disposição informações de livros, de registros, etc., mas os seres superiores, né? Os seres superiores de hierarquia, transmitiam para ela essas informações para que ela escrevesse. E ela ia escrevendo nos livros, né? E ensinando. Então ela tinha poderes especiais? Tinha poderes especiais porque era uma mestra. Né? Ela tinha poderes especiais e chegou a demonstrar esses poderes especiais. Não poderes para dominar os outros, para subjugar, não. Ela tinha poderes como todo mestre tem, né? E ela se comunicava com seres superiores. Essa comunicação é basicamente nesse estilo, né? Ser veículo. Ela era veículo dos seres superiores para fazer essa obra maravilhosa que ela fez, né? Da doutrina secreta, da Isis Simbel, em muitos livros, etc. Mas só que uma coisa importante, ela disse, num determinado momento, ela disse: não fui eu quem fez tudo isso. Ela mesma falou: não fui eu quem fez tudo isso. Ela disse que o conhecimento que ela trouxe são como flores, flores. Então, ela disse que o trabalho dela foi juntar essas flores e dar um laço, pegar uma fita e dar um laço, formar um buquê. Olha só o que ela falou. Eu apenas peguei essas flores, juntei num buquê e dei um laço com uma fita. É o que ela falou. Então, ela não se trazia para si a glória do seu trabalho. Não. E era tão importante esses conhecimentos, tão transcendentais, tão extraordinários, tão fora de época, relativamente à ciência iniciática, que muitos duvidaram dela. Muitos duvidaram. Muitos diziam que ela tinha inventado tudo, que não era possível ela trazer todo aquele conhecimento sem ter disponível uma biblioteca enorme, né, à sua disposição. Ela não tinha essa biblioteca. Mas aí está, então, esse fenômeno, né, que para nós é um fenômeno, HPB, mas não é um fenômeno em si mesmo, uma, é uma projeção, é o surgimento de uma consciência que se tornou veículo dos mestres para que transmitir esses conhecimentos preciosíssimos da ciência iniciática das idades para os seres humanos. Muito bom, professor. O Júlio Teixeira ele coloca o seguinte, professor. Só de pensar que as bactérias em meu interior transformam o que eu como em sangue, neurônios e até pensamentos, quem sou, senhor? Incapaz de expulsar um deva que me causa dores terríveis? Pois é, na verdade, o nosso corpo é um universo, né? O nosso corpo é um universo, é uma galáxia, né? E o mais importante também, veja bem, nós já atuamos como deuses e não temos consciência disso, né? Porque todas as nossas células, as nossas bactérias que estão no nosso corpo, todos os nossos neurônios, isso tem consciência dentro. Tudo. HPB diz: tudo tem consciência, cada um dentro do seu nicho, dentro das suas limitações, não é verdade? Mas nós também produzimos a evolução desses seres, né? À medida que nós evoluímos, transformamos nossos corpos hiperfísicos, todos os elementos que compõem o nosso corpo vão evoluindo também. O
Os nossos corpos físicos são compostos por elementais também, são chamados elementais encadeados. Existem elementais que estão dispersos na natureza, que tratam das plantas, dos animais, etc., e tratam dos seres humanos também, né? Criancinhas. E existem os elementais encadeados que estão dentro de nós. E à medida que nós desenvolvemos nosso estado de consciência, os elementais são também recebem o influxo dessa evolução. Nós proporcionamos a melhoria do estado de consciência desses elementais também, que segue o seu caminho particular. Então, que nem o nosso irmão Júlio falou, né? Só de pensar que as bactérias transformam tudo, né? E os neurônios até pensamentos, então aí está o que o nosso irmão falou, né? Aí eu não posso entrar em detalhes, fica dito, então, para reflexão, aquilo que o nosso querido irmão Júlio deixou aí na sua mensagem. Né? Muito bom, professor. E a Gilmara Tomella coloca: o desconhecimento da lei não poupa o ser das consequências de seus atos. Não. Na verdade, nós temos a intuição dessa lei dentro de nós. Veja bem, eu já disse o 10º mandamento agartino, quer dizer, o 10 mandamentos vem de Agartha, né? No 10º mandamento, lá está escrito assim: todos sabem o que é certo e o que é errado. Todos certo. Né? Então, ele não pode dizer, eu desconheço. Eu fiz uma coisa porque eu pensei, não sabia que era certo ou errado. Isso não existe. Isso não existe. Isso não existe. O indivíduo vai agir, agora ele vai agir de acordo com os seus interesses. Né? Ele vai agir de acordo com os seus interesses. Mas ele sabe o que é bem e mal. Ele sabe exatamente, não o que é bem e mal, mas aquilo que é certo e o que é errado. O bem e mal, não. O bem e mal só pode ser entendido através do autoconhecimento, né? Progressivamente. Mas o que é certo e o que é errado, todos têm conhecimento. Todos sabem, todos sabem. Então, agora, a nossa irmã falou, o desconhecimento da lei não poupa o ser das consequências dos seus atos. Não, não. A lei do karma existe. Agora, a lei do karma só age para quem tem a tríade ativada. Pois um animal não tem um cachorro, um cão, ele não responde pela lei do karma. Ele tem as suas atitudes instintivas, né? Um tigre, um leão, sei lá, um hipopótamo, ele tem as suas ações instintivas, mas ele não tem uma lei do karma que o puna ou que o corrija, porque ele não tem a tríade superior, não tem a tríade superior, então ele vai instintivamente. Né? Mas esses animais estão caminhando para, num futuro mais para frente, né, ele se individualize. Se individualizando, ele vai receber a potencialidade da tríade superior. Aí sim começa a agir a lei do karma, né? Então, todos sabem o que é certo e o que é errado. Isso aí a lei é uma lei, é um mandamento agartino, isso não tem como fugir disso, né? Agora, tudo que nós fazemos origina o karma e temos que responder pelos nossos atos perante a lei, não só perante a lei, perante a nossa consciência. A pessoa diz assim, eu vou responder o karma perante Deus. Não é perante Deus que está fora de mim, é perante Deus que está dentro de nós. O karma é relativamente perante Deus que está dentro de nós. Vós sois deuses, Jesus falou. Então, respondemos pelo karma diante do Deus que está dentro de nós. Então, isso é muito importante. Muito bom, professor. E o Júlio Teixeira lembra bem, né? Ninguém nasce na pátria nem na família que seja de suas tendências, como dizia Buda. Exatamente. O nosso mestre também explica esse fato, né? Ninguém nasce. Todo mundo, olha, todos nascem na cidade certa, na família certa, no país certo, no planeta certo, no universo certo, né? Tudo. Há uma perfeita harmonização. Todos nascem no lugar que lhe compete nascer, porque a lei cósmica é justa e perfeita. Nada acontece de errado. A lei é justa e perfeita. Muito bom, professor. Agora, temos uma colocação aqui da Lucilena, né? Quanto mais consciente nos tornamos,
mais acertadas serão nossas decisões, ou seja, consoantes com o livre-arbítrio e da lei do karma. Exatamente. Essa é a chave da questão. Quanto mais conscientes nos tornamos, mais acertadas serão nossas decisões. Porque se nós não temos, se nós, não, se nós temos ainda a dificuldade de entender o bem e o mal, é isso, nós podemos tomar atitudes não conectadas com os interesses evolutivos nossos e dos nossos semelhantes, né? Então, quanto mais conscientes nos tornamos, mais acertadas serão nossas decisões. Então, é por esse motivo que o livre-arbítrio é um processo de desenvolvimento interno. O livre-arbítrio não é uma doação, é uma conquista. Quanto mais eu desenvolvo a minha capacidade de discernimento espiritual, mais consciente, mais robusto, mais forte é o meu livre-arbítrio, a decisão do meu livre-arbítrio, né? A decisão que eu tenho de acertar, né? Então, então, aí é claro que quanto mais consciente nós estejamos da nossa natureza interna, o nosso livre-arbítrio vai nos conduzindo justamente a, em direção da lei cósmica justa e perfeita. Então, na verdade é o seguinte, qual é a tendência? É nós nos tornarmos cada vez mais, vamos dizer assim, consoantes, né? Consoantes com a lei cósmica justa e perfeita. Isso é a questão. Quanto mais evoluímos, mais nos tornamos consoantes de acordo com a lei cósmica justa e perfeita. Então, um mestre, aquele que atingiu, passou do adeptado, a um ser hierarquia como Jesus, o Cristo e outros tantos, eles tomam decisões plenamente de acordo com a lei cósmica justa e perfeita, né? Então, eles tomam suas decisões baseadas nesses princípios universais divinos, isso é muito importante. Nós ainda temos essas limitações, mas estamos a caminho, esse processo evolutivo. Nada acontece de sopetão, não é isso? A evolução não acontece assim, por acaso, tem uma sequência, né? O processo evolutivo é sequencial, tem etapas, isso é muito importante, esse entendimento. Muito bom, professor. Depois eu passo mais algumas perguntas, mas antes eu vou colocar aqui para vocês os recados, tá? Então, como é de costume, todo ano, chegando o inverno, a Fundação Henrique José de Souza, ela faz a campanha do agasalho. E esse ano ela está aceitando doações, né, de agasalhos em bom estado. Pode ser feito lá na própria fundação, na Avenida Henrique José de Souza 438, em São Lourenço, Minas Gerais. Pode ser feita também nos departamentos e representações da Eubiose, é só checar no site Eubiose e verificar o local mais perto de vocês, www.eubiose.org.br, ou então quem puder também estar fazendo a sua contribuição via Pix, através do CNPJ 24826-406, 1000 ao contrário, 96. E eu queria também deixar para vocês a informação do livro, né, do nosso querido Edom Ferreira, né? O livro Anel Atlante, original, a verdadeira história e o significado do Anel Atlante original. E esse livro ele pode ser adquirido pela Amazon, né? Então é só vocês conferirem aí e vocês vão verificar que ele está à venda pelo site da Amazon. Ou então em alguma outra informação que seja necessário. Eu também quero dar o recadinho aqui a nossa roda de conversa, como é de costume, toda terça-feira aqui no Conexão 3005 temos a nossa roda de conversa. E nessa terça-feira, dia 28 de junho de 2022, no mesmo horário, às 20h40, terá a roda de conversa com o tema O Poder das Shaktis, com o nosso querido Fernando Camposana, engenheiro e pesquisador aqui de São Paulo, e ele vai abordar vários assuntos, inclusive o sagrado poder criador feminino das Shaktis.
de Brahma na criação do universo, nos 7 planos e 7 raios do conhecimento. É um tema muito legal, muito interessante, vale a pena vocês participarem. Então, aqui na terça-feira, dia 28 de junho de 2022, no mesmo horário, às 20h40. Os moderadores serão nossos queridos Eduardo Nunes e Daniela Troncoso. Prestigie, tá? E deixe seu recado, viu? Vamos ver se tem mais algum comentário. Aqui tem o site do livro, né? O livro Anel de Atlante, ele pode ser adquirido, então, através de download gratuito pelo site, ou compra o download gratuito pelo site da Amazon. Entra no site da Amazon e verifique. Quem quiser o livro físico, compra. Quem quiser fazer o download pelo site, faça o download e faça uso das palavras do nosso querido Edom Ferreira. Professor, tem muita gente agradecendo aqui, a Gilmara Tomé, né? Uma alegria ler os comentários e aprender com todos vocês. A Alice sempre carinhosa, né? Grata, professor, pelas suas falas estimulantes, né? Tem uma pergunta aqui do Guilherme. Os reinos anteriores estão conectados à tríade superior, pois não julgam? Não, os reinos anteriores não têm a tríade ativada, né? Por exemplo, mineral, vegetal. E potencial eles têm, está tudo potencializado, né? Porque, veja bem, quando a mônada, quando, a gente fala, o que está evoluindo? É a mônada, né? A mônada está evoluindo. Quando a mônada lá no Brahma faz a sua projeção, ela projeta toda a estrutura necessária e que é característica do seu estágio da sua própria natureza no primeiro trono, né? Então, mas só que não está ativado, não está ativado, né? Então, os reinos anteriores aos nossos não tem capacidade de discernimento, né? De julgamento, né? Porque não tem a tríade superior ativada. O caso dos animais, né? O cachorro, o gato, etc., né? Não tem a tríade superior. Se bem que os animais mais domésticos, né? Os cachorros, gatos, eles já têm o mental em forma bem potencial, né? Ele já tem o mental. Então, o cachorro pensa, o gato pensa, principalmente aqueles seres que estão mais próximos do ser humano, né? E a gente fala com os cachorros, né? A gente não fala, quem tem um cachorro sabe disso, né? A gente fala, eles entendem o que a gente fala, eles entendem o que a gente fala. Só que o mental deles ainda é muito primitivo, né? Não é um mental ainda tão desenvolvido como o do ser humano. Mas a tríade eles não têm ainda ativada, não tem a tríade ativada, mas terão futuramente. É isso? Futuramente, todos chegarão a essa condição que nós vivemos hoje de ser humano, né? Tendo o setenário, né? Um quaternário inferior, uma tríade superior, todos chegarão. É um processo evolutivo que faz parte do nosso universo, do nosso sistema solar. Tudo que nós falamos é relativamente ao sistema solar. É a isso que se refere a ciência iniciática das idades. Muito bom, professor. A Janaína agradecendo, o Júlio Teixeira também, sempre carinhoso, sempre agradecendo. E eu quero me despedir, deixando para vocês um bom final de sábado, tá? E agradecer toda a participação de vocês. Vocês fazem o programa ficar dinâmico, né, professor? Muito interessante a participação, as perguntas. Obrigado pela participação. E um bom final de semana, um bom domingo e até o próximo encontro com o professor Walter de Andrade, Projeto Iniciação. Boa noite. Muito obrigado a todos, fiquei muito feliz, o Carlos também, gostamos muito, e até terça-feira que vem, no encontro e na programação. Até sábado que vem. Muito obrigado. Luz, paz e amor para todos e fiquem com Deus.